boa noite para todo mundo. A gente continua falando do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? E hoje a gente encerra os tópicos ordinários ali que Kardec transcreveu e começa a falar também das instruções dos Espíritos, a primeira das instruções passadas. Legal que esse tema das instruções me pareceu familiar, né? E a coincidência se repetiu. Eu já tinha falado sobre esse tema em 2019, em janeiro de 2019. E do contrário, me lembro que a primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei feliz porque eu havia percebido que amadureceu um pouco a minha ideia com relação ao primeiro contato com a mensagem, e essa foi diferente. Eu percebi que não mudou. E isso me preocupou um pouquinho, assim, gerou um pouquinho de preocupação, né? Mas, em contrapartida, a mensagem que veio antes me ajudou bastante. Afinal de contas, eu não tinha tido a chance de pensar nada para a gente conversar aqui, né? E refletir sobre o que estava escrito no texto, tá bom? Então, os tópicos que a gente vai abordar hoje, o primeiro deles, desigualdade das riquezas. E o segundo, as instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade e a desigualdade das riquezas. Temas interessantes e meio espinhudo para a gente chegar, né, e sair falando e abordar, porque se há uma coisa que é meio consenso com todo mundo é que desigualdade não é legal. Seria bom se tivesse tudo na mesma régua, todo mundo tivesse condição do mesmo jeito. E que se a gente for explorar essa ideia um pouco mais a fundo, a gente vai ver que aí ia perder toda a graça, né? Como é que a gente ia se desenvolver se a gente tivesse tudo que a gente precisasse? Se não fosse necessário a gente sair da zona de conforto, procurar gente para se organizar para conseguir ajudar mais gente. Se ninguém precisasse de ajuda, só cruzar os braços, deixar a vida passar, né? Nesse sentido, e é por aí que o texto coloca para a gente essa reflexão, e é por aí que a gente vai seguir, tá bom? Então, como eu disse, essa ideia de desigualdade é sempre vista de modo negativo. E a primeira frase do texto de hoje, Kardec diz o seguinte, que para a gente entender a desigualdade que está instaurada hoje, a realidade nossa hoje, a gente tem um recorte muito pequeno, que é da nossa existência. O que a gente viveu até hoje para tentar entender toda a história do planeta. Que diz, olha, você vai se frustrar e você vai achar que Deus é injusto. E esse é um caminho perigoso de se seguir, já alerta. Então a gente tem que buscar um outro meio de refletir sobre essa desigualdade. Ampliar esse leque. E a gente amplia como? Trazendo à nossa consciência as existências anteriores que nós tivemos. Aí a gente tem um grande empecilho, eu não sei vocês, mas eu não lembro absolutamente nada que eu fiz, graças a Deus. Aí fica difícil eu reclamar que eu não tenho condição de comprar uma Ferrari, ou que eu não tenho um Fusca, ou que eu não sou alto e tenho 2 metros de altura, ou que eu não nasci na Dinamarca. Aí fica fácil a gente sair atirando culpa, assim, quem a gente quiser. Então daí um esforço tremendo que a gente tem que fazer de tentar entender essa desigualdade, tendo em vista histórias que a gente não conhece, que a gente viveu, mas que a gente não lembra e não conhece. Então, esquecer um pouco o que está de desigual, o que está ruim para a gente, e tentar melhorar isso, focar na melhora. Esquece. Eu estou em desvantagem com relação a isso, aquilo, beleza, mas o que eu tenho de bom? Ninguém nasceu totalmente em prejuízo, né? A parábola dos talentos foi apresentada aqui. Nem que seja um talentinho, uma moedinha, alguma coisa, mas você tem. Foca nisso, invista nisso. E afinal de contas,
conforme a coisa se desenrolar, vocês vão perceber que a riqueza que a gente fala não é só de capital, não é só dinheiro, poder aquisitivo. É talento, no outro significado da palavra, talento de dom, de capacidade. Tem gente que sabe cozinhar, então coloca essa pessoa para fazer a sopa. Não coloca a pessoa que sabe administrar e conseguir recursos para fazer sopa, porque pode ser que a sopa não fique boa. Se a sopa não ficar gostosa, fica meio vago toda aquela boa intenção de ajudar alguém, não é? Então é nessas horas que é preciso abrir um pouco a cabeça para essa desigualdade e saber entender e encaixar essas pecinhas para a coisa fluir em harmonia. Esse é o nosso caminho. Porque somos diferentes. Isso é uma constatação, é um fato. Não se pode negar. E não dá para mudar isso. Tem gente que é mais inteligente, tem gente que tem mais habilidade na cozinha, que eu estava falando aí da sopa. Saber harmonizar tudo isso. Orquestrar. Quem é bom em quê? E colocar essa pessoa nesse lugar, para que a coisa funcione melhor. Essa é a ideia da desigualdade. Proporcionar isso. Que todo mundo brilhe. É um time de futebol. Tem aquele habilidoso, mas o cara é habilidoso e não gosta de correr, e ele não vai marcar. Então você precisa de alguém que corra e marque só. E quando um não está de acordo com o outro, o time não vai andar. Mas se um entender até onde ele pode ajudar e o outro entender como ele pode ajudar também, a desigualdade acabou. Você olha o contexto, a desigualdade foi embora. E a condição que a gente vive hoje, agora, nessa existência atual, ela é diferente das pretéritas, das que já se passaram, e vai ser diferente das que virão. Mas de que modo essa existência é importante para preparar uma condição melhor para que veio e honrar os erros que a gente já cometeu e também os acertos, principalmente. É aí que a gente tem que estar atento. E que se a gente ficar focado nas coisas que a gente não tem, e aí voltando para o lado capital financeiro, a vida vai ser uma desgraça, do início ao fim. Do início ao fim. Curioso que esse nosso sistema, esse modelo econômico que o planeta, o capitalismo, tão criticado e que tão frágil, a pandemia mostrou isso, bastou um vírus pequenininho, com uma capacidade de contágio muito alta, uma letalidade nem tão grande, a gente já passou por coisa pior, mas desestruturou o planeta inteiro. Potências se abalaram. Aí entra uma mensagem legal que está nesse texto, que o Espírito diz que Deus, Ele coloca a riqueza incessantemente, cada hora num lugar. E de repente o dinheiro para a gente perdeu o valor. Você chegava no mercado, eu quero uma cesta básica, não tem. Não, eu pago 10 vezes o valor da cesta, mas não tem a cesta básica para te vender. Então a riqueza mudou de lugar. Passou, foi, o dinheiro já não valia. A gente viu isso. E quando a gente fica só ligado nesse aspecto de dinheiro, não faço porque não tenho dinheiro, não consigo te ajudar porque não tenho dinheiro para ajudar, e não sei o quê. É um caminho perigoso da gente tomar, porque fica uma desculpa fácil. Porque a prioridade que eu colocar, olha, eu não tenho dinheiro agora porque eu resolvi investir em tal e tal coisa, então... Aí depois, olha, eu acho que eu não vou ter dinheiro porque eu vou viajar, não sei quanto eu vou gastar... Enfim, mas eu estava falando do capitalismo, E eu lembro que em alguns momentos já apareceu isso na nossa história. As pessoas, olha, a riqueza, a gente tem que pegar tudo, somar e dividir para todo mundo. Eu achei interessante porque no livro está bem expresso isso, olha... Se você pegar toda a riqueza de um país como o Brasil e dividir para todos nós, os 200 e tantos milhões de habitantes, em vez de você multiplicar a riqueza e diminuir a desigualdade, você fomenta a miséria.
vai todo mundo passar fome junto. E aí ele diz, olha, quem pensa assim está se esquecendo da vantagem e da boa coisa da desigualdade. É aquela história de esquecer o complexo todo e ficar olhando focado ali nessa existenciazinha pequena e diz, olha, cada um tem um propósito, e eu acredito que vocês acreditem nisso também. A gente não está aqui à toa. Há um propósito por trás da existência de cada um de nós. O propósito de uma existência pode ser uma coisa que é fácil de fazer, relativamente fácil. Por fácil, entendam, exige pouco orçamento. Já outras, o propósito de uma vida pode ser mandar o homem para Marte. Como é que você vai mandar um homem para Marte recebendo uma aposentadoria? Essa pessoa precisa de milhões para cumprir com o propósito dela. E que se está no plano, se essa pessoa tem essa vontade e isso é factível, como é que a gente vai negar? Madre Teresa não precisou de recurso nenhum para fazer o que ela achou que era o propósito da vida dela. O sujeito que está querendo mandar pessoas para Marte, ele precisa de muito dinheiro. Está aí a diferença nossa de aptidão materializada no próprio propósito. E mostrando claramente para a gente, olha, tem gente que vai precisar de mais dinheiro. Isso não é problema. Riqueza não é maldição de ninguém. Nunca foi. E nem é para ser pintado desse jeito. Então, há propósitos de vida que exigem esses recursos. E se está aí, que sirva para isso. Que sirva para isso. Bem, então nessa altura, como eu já acabei de dizer, a gente percebe que a riqueza, então, ela não é maldição, mas é uma grande oportunidade. Uma coisa muito, muito importante para a gente. Importante como chance da gente provar o nosso valor. Não é à toa que fala que é uma das provas mais difíceis, né? É fácil e recorrente você ler isso aí nos livros espíritas. Curioso que, quando a gente fala isso, que é uma grande prova, uma grande oportunidade de mostrar quem você é como se a gente estivesse comparando numa escola mesmo, que um professor entra, chega na frente e fala, honestidade é isso, isso, isso e aquilo. Ser honesto é agir assim, assim, assado. Caridade é isso, isso e aquilo. Muito, muito parecido com o que a gente faz aqui toda quinta-feira, percebe? E o final? Acabou a aula, quando a gente sai da escola, cada um recebe uma maletinha com um prêmio da Mega da Virada, 300 milhões. Tá bom para começar a vida, né? 300 milhões. Já ajuda, né? É um belo adianto. E diz agora, você vai e faz tudo o que você aprendeu. Olha, às vezes eu fico pensando, né? E palavra tem poder, tem que tomar cuidado, né? Pô, eu acho que Deus, seu filho está pronto para essa aprovação. Aí eu já lá, então, né? Já talvez não ser tão pronto assim. É melhor esperar mais um pouquinho. Vamos pisar no freio. Porque, imagina, homens já foram corrompidos por muito menos. A gente às vezes prejudica o outro por muito menos. É para passar na frente da vacina, se não furar a fila da vacina. Poderia tomar amanhã, mas eu adianto para hoje. Tiro ali de alguém, depois ela se vira. Por muito menos. Então, quando a gente pensa a riqueza dessa forma, aí a gente começa a ter uma dimensão mais exata da dificuldade que é administrar esse tipo de riqueza e do cara não se perder no caminho. Bem, Aristóteles falava que toda virtude é um saber prático. A pessoa que se desonesta é aquela que você mais deve desconfiar da honestidade dela. Por isso que dizem, desconfie de quem se diz bonzinho. Se a pessoa chega, eu sou bom, cuidado, fica atento.
Virtude não faz alarde. Virtude não faz alarde. A pessoa se diz honesta, cuidado. Se diz caridosa, cuidado. E é curioso que é sempre um título que as outras pessoas te dão. O sujeito é honesto, hein? Confia. Ele te deu a palavra? Tranquilo. Ele é honesto, todo mundo conhece, sabe disso. Então, por essas e outras, vale a gente ter esse tipo de reto. Quando chegar a eleição, épocas de eleger e escolher qualquer legislador aí, atenção. Virtude é saber prático. O cara demonstra. Ele não ganha rótulo. E nenhum honesto sai com etiqueta. Honesto do ano. Isso torna a coisa mais difícil para a gente perceber também. É preciso ter olhos para ver, né? Bem, como eu estava dizendo, essa riqueza nessas horas, a gente pode trabalhar esse aspecto capital, né? Ter dinheiro. Mas outros elementos que são importantes para a gente. O sujeito ter uma capacidade intelectual fora da média, ter um QI alto. Para que ele vai usar isso? Essa é uma outra coisa importante. Então não basta o cara ser rico, mas para que ele usa esse dinheiro? Não basta ele ser inteligente, mas a serviço de quê e quem ele coloca essa inteligência? Tá? Então todos esses exemplos, esses modos de pensar, eles formam e começam a ganhar estrutura para a gente mudar essa nossa ideia de limitar a riqueza a capital financeiro também. Só não é muito bem esse caminho. Tá? E como eu disse aquela hora, né, a frase exata, como está no livro, diz que Deus desloca incessantemente a riqueza. Então hoje você tem os milhões necessários para mandar o homem a Marte. Amanhã o projeto fracassa, você não tem mais nada. Hoje o seu dinheiro compra um monte de coisa, amanhã não tem mais nada para o seu dinheiro comprar. E aí? Hoje você é inteligente. Amanhã acontece qualquer problema biológico que limita a tua capacidade intelectiva e você nem consegue falar mais. E aí? Hoje, seu corpo atlético, forte, aguenta fazer tudo. Vai pisar um degrau, torce o pé, já não consegue andar mais. Então essa coisa da riqueza, essa coisa meio fugidia, é importante para a gente ficar atento quanto é efêmera. E que enquanto ela está confiada a gente, é saber usar da melhor maneira possível para o maior número de pessoas. Para o bem do maior número de pessoas, incluindo a nós aí, nesse grupinho. Incluindo a nós. E um outro alerta importante que o livro traz para a gente, né, é com relação às pessoas que administram mal esse tipo de riqueza, seja ela qual for. Se vende a paixão. A pessoa inteligente usa para ganhar dinheiro de qualquer jeito e de modo ilícito, por exemplo. Ou a pessoa que já tem esse capital financeiro gasta o dinheiro a Deus dará, sem se importar muito com os outros. Podendo ajudar, prefere não. E, de novo, é só no conjunto dessas existências todas que a gente é capaz de enxergar também a justiça. Quando você diz, fulano tinha tudo para fazer bem feito, ajudar, teve a chance, a faca e o queijo na mão, e preferiu não. Aí, infelizmente, a gente não vai conseguir ver a justiça aqui e agora. Às vezes até acontece rápido, né? Mas às vezes não. E de novo, nada acontece com a gente de graça. Há países no nosso planeta em que o índice de corrupção é praticamente zero. Por que a gente não nasceu lá? Por que a gente não foi ser gari na Dinamarca
está todo mundo louco para virar médico no Brasil porque ganha dinheiro fácil. Entre aspas, fácil. Trabalho é feito um doido, mas ganha dinheiro, né? Então esse tipo de pensamento, essa falta de justiça na nossa ideia, é por conta, de novo, dessa nossa limitação em enxergar a coisa de uma perspectiva muito mais ampla, muito mais abrangente. E que, infelizmente, dada a nossa condição, vai ser assim. Ou você leva numa boa, na esportiva, e a vida fica leve, ou você acha que isso é um fardo e carrega pro resto da vida. Vai começar a andar até corcunda, tamanho e peso. É desnecessário. O legal é que o livro ele já dá a dica pra gente, que a origem de toda essa desigualdade, de todo esse mal, eles dizem, olha, você quer ver um lugarzinho bacana, com essa desigualdade minimizada? É um lugar onde a lei da caridade seja a verdadeira lei. Aquela ideia do BIP que a gente falava aqui, da benevolência, indulgência e perdão, um lugar onde todo mundo aplica isso de uma forma perfeita, pronto, está aí. Eles dizem, a origem do mal está no orgulho e no egoísmo. O budismo fala que a raiz são 3 coisas, a ignorância, a ganância e a raiva. E que tudo vem da proporção, da mistura em diferentes proporções desses elementos aí. E sabe o que é curioso? Esse mal não está fora. O pior é isso. Se ele estivesse fora, a gente ia lá e dava um jeito de acabar com isso. O problema é que ele está dentro. E a gente carrega. E carrega não só aqui, carrega para outra. Para outra vida, para outra vida, para outra vida. E essa é a origem. Se a coisa está desigual aqui e agora para a gente, é porque esse orgulho e egoísmo ainda está se manifestando de uma forma clara e a gente ainda não percebe. E esse modo imperceptível desse orgulho e egoísmo agir e se manifestar nas nossas vidas, poxa vida, como é que você vai perceber um inimigo que você não sabe que ele existe? Aí entra Jesus dizendo, orai e vigiai. Presta atenção. O vigia não vigia só um pedacinho do tempo. O vigiai é para vigiar o tempo todo. Como é que você anda? Como é que você anda? Como é que você vive? Respira. Come. O que você come? De que modo? É tudo. A todo tempo. É difícil a beça. Difícil a beça. Mas dizem, o tal de Jesus aí falou que é um caminho bom. Apesar de ser difícil, é um caminho legal de ser seguido, né? A gente torce para que seja. E, enfim, uma coisa importante e que as duas mensagens elas vão de encontro é... Aquele relógio está certo? Está parado? Não, funcionando, mas está travando. Tá, né? Quanto tempo eu estou falando aqui? Agora eu perdi. Agora é 7h28? Nossa, enrolei demais. Então é o seguinte, as duas mensagens, uma coisa importante. Buda disse isso em um momento fundamental. Aquilo que pode ser tirado de você nunca te pertenceu. Minha casa. Graças a Deus no Brasil não tem terremoto, mas o modo como o mundo está indo, nada me surpreende. Sua casa de repente não está lá mais. Carro. O que é verdadeiramente teu que ninguém pode te tirar? A tua calma, paz. Não, eu sou um sujeito da paz, calma, não sei o quê. Basta alguém pisar no teu calo. Se essa paz não for verdadeiramente tua, você perde ela ali na mesma hora. O que é verdadeiramente teu que se manifesta nessa hora? Raiva. Raiva é fácil da gente mostrar que tem a qualquer hora. O orgulho, o egoísmo, a ganância.
Só que a gente tem um lado bom disso também. O amor, a esperança, a fé. E eu gosto dessas 3 virtudes que Paulo cita. Poxa, amor, nem que seja por um cachorrinho, um gato, todo mundo tem. Ela pode odiar todo mundo, tudo bem, mas ela ama alguma coisa. Então essa sementinha não morre no coraçãozinho de ninguém. De ninguém. E a gente tem que estar atento, porque do mesmo jeito que essa sementinha está ali, essas outras sementinhas do mal, esses joios, né, também estão ali sendo cultivados e a gente tem que estar atento neles também. Bem, todo o resto é tudo usufruto, Deus te emprestou. Não ser inteligente por enquanto. A gente acabou de dar esse exemplo. Dá um piripaque no teu cérebro, você já não consegue nem falar mais. Então nem essa capacidade de fala, essa comunicação, eu sou um sujeito eloquente, eu consigo falar e blá blá blá, blá. Pronto. Acabou, não consegue falar mais. E aí? Isso nunca foi teu. Foi usufruto. E eu gosto eu tenho o dom da palavra, eu gosto de dom da palavra. E com esse dom da palavra, você foi capaz de convencer as pessoas a fazer o quê? A pensar sobre o quê? Então nessa época de rede social, em que fica fácil a gente gravar e fazer videozinho, tudo muito rápido, fácil, simples, você fala sobre o que nesse vídeo? Ah, eu gosto de dançar, mas você está dançando qual música no vídeo? Só para levantar polêmica. Nesse sentido, é tudo usufruto, tá? Então, o que perpetua qualidade moral? O sujeito que é caridoso, ele pode não conseguir andar mais, não se mover, ele está vegetando, mas a caridade está ali no coraçãozinho dele. E o sujeito que é amargurado com a vida, odioso, está ali do mesmo jeito. Vai saber ser amargo em qualquer circunstância. Tem que ficar atento que a gente está carregando na alma. Isso é o que vale. Isso é o que importa. Sem contar que a ideia que a mensagem traz é muito bacana. Ela compara essa nossa existência e os cuidados com que a gente está promulgando dentro da gente como uma viagem. Olha, você vai viajar. Se eu for para um lugar quente, para uma praia, eu na minha mala vou colocar roupa de praia. Eu não vou levar casaco, vou levar blusa. E para onde a gente está indo, dentro desse nosso modo de pensar espírita, a gente está levando o que para esse lugar? Quando você chegar lá, sem CPF, sem nome, sendo o mais essencial você, o que você tem para entregar e para mostrar? Que essa é a bagagem que a gente está carregando, né? Que todo o resto vai ficar por aqui. Então essa é a bagagem verdadeira que a gente tem que estar atento. Bem, uma coisa interessante que o Espiritismo fala, e tem outras determinações religiosas que pensam de jeito parecido, é que quando a gente morre, essa nossa bagagem, isso que a gente carrega na nossa alma, dentro de nós, vai definir aonde a gente vai ficar do lado de lá. Já que você não vai levar dinheiro, como é que você vai comprar uma casa onde não tem dinheiro, onde não há moeda para o câmbio? O hinduísmo fala em bardos. Quando a gente morre, existe um monte de bardos. E aí, dependendo do seu estágio de consciência, e isso é o que vai contar do outro lado, o grau de consciência, ela é que vai te colocar num lugar melhorzinho ou piorzinho. Tá? Então, o hinduísmo fala muito parecido com isso. Esses bardos seriam níveis, patamares, onde cada consciência vai se alojar ali. E isso é curioso, né? Porque a gente fala tanto de melhora, de evolução, sem perceber que a verdadeira evolução é esse aumento de consciência. Perceber as coisas de uma forma mais ampla.
ser capaz de entender o mundo de uma maneira tão grandiosa como Jesus foi capaz de perceber e ainda deu dica para a gente. Seguinte, termino com duas frases importantes para reflexão. O oriental diz que um mau ganho equivale a uma perda. E eu usei essa mesma frase lá em 2019. Quem estava presente, se estivesse presente, às vezes ainda lembra. O mau ganho equivale a uma perda. Aquilo que eu ganho em detrimento do outro, prejudicando o outro, seria melhor não tivesse ganhado. Melhor para mim. E uma segunda e última, Milor Fernandes disse que o importante é ter sem que o ter te tenha. E havia um conselho que pelo menos uma vez, no mínimo uma vez no ano, a gente tinha que pegar tudo aquilo que é nossa posse, material, colocar em cima de uma mesa, olhar para ela e dizer quem manda em quem. Quando o capítulo diz você não pode servir a Deus e a Mamon, a primeira coisa que me vem na cabeça é esse exercício. Você colocar tudo que é posse sua, material, em cima de uma mesa, olhar para aquilo e mostrar quem manda em quem. E se a tua consciência se curvar, cuidado. Não é vergonhoso, mas cuidado. Acenda o farolzinho amarelo. Fica atento. O importante é ter sem que o ter te tenha. Então era isso. Boa noite. Obrigado.